Seja muito bem-vinda a mais um programa Estilo Livre. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo aquele estilo que é só seu. Eu levanto reflexões necessárias para que você consiga olhar para o seu estilo com mais clareza, digamos assim. Deixa eu ver quem já está por aqui. A Audrey já está aqui no YouTube, a Carla está aqui também no Insta. Muito bem, a Jaqueline e a Patrícia estão aqui no YouTube, a Aline... Dani, Elaine, Ana Paula. Ei, muito bom ver vocês por aí. Hoje o nosso tema é um pouquinho espinhoso, mas é um tema importante, que é aquela história. Estilo é coisa de menininha, estilo é coisa de mulher, como se mulher fosse uma coisa negativa, tais coisas são de mulher, não são. A gente vai conversar sobre isso hoje, porque muitas das nossas tretas com o estilo passam pela questão de gênero. Então, a gente vai falar sobre alguns pontos. Eu anotei algumas coisas aqui que eu recebi até na caixa de perguntas que eu abri para falar. Perguntei para vocês o que vocês usam, o que vocês deixam de usar por conta de serem mulher. Se você está assistindo, coloca aqui. O que você usa? O que você deixa de usar porque você é mulher? Quero muito saber disso. A Brinda tá falando que já amou o tema. Muito bom. Acho que a primeira coisa que vale a gente pensar aqui é quando que passa essa questão da roupa, do cuidado com a aparência, etc., passa a ser uma questão feminina. Isso oscilou bastante na história da moda, pelo menos na história da moda ocidental, que é de onde a gente parte, mas a mudança brusca, essa separação maior entre mulher cuida mais da aparência, a aparência feminina varia, alguns elementos são associados com mulher, como cores, como materiais, tipo renda, e até como outros artefatos, tipo maquiagem, etc. Isso virou feminino, uma mudança mais brusca depois da Revolução Francesa. Então é uma coisa relativamente recente, se a gente for pensar na história da sociedade, né, como um todo, do mundo, das pessoas. Por que isso acontece? Porque até a Revolução Francesa, quando outros ideais de imagem tinham, né, no Ocidente, tinham mais força, tinham mais impacto, a gente via homem usando coisa curta, usando salto, usando renda, usando veludo, usando brocado, bordado, maquiagem, usando uma série de coisas que hoje a gente associa de forma bastante pejorativa com o universo feminino. Só que depois da Revolução Francesa entra um ideal britânico, mais de comportamento, mais focado ao trabalho, mais sobriedade, e aí, consequentemente, um ideal estético e de vestir também, que é o que se aproxima mais daquilo que a gente tem como moda masculina hoje. Mesmo assim, se a gente for olhar para essa virada, para esse período, se a gente for pegar dandies, por exemplo, que vem mais ou menos na época dessa virada, ainda tinham bastantes elementos que hoje a gente associa com o guarda-roupa feminino. Ele foi ficando mais sóbrio ao longo do tempo, com alguns picos ali, com algumas variações, principalmente no último século, mas essa virada maior, ela vem daí. E mesmo quando teve essa virada, muita coisa que hoje você olha e fala, não, mas se eu usar isso aqui é muito menininha, é muito mulher, é muito feminino, e no meu trabalho, ou em determinado lugar, eu não posso trazer isso, etc. Gente, roupa é comunicação, mas é uma comunicação com contexto. A gente vai falar muito de alguns desses recortes e desses contextos, porque mesmo se a gente for pegar essa virada mais brusca desse ideal britânico, tem um livro que eu gosto bastante, que é o A Moda e Seu Papel Social, que é da Diana Crane, e ela levanta vários estudos em que ela vai traçando, né, essa função da moda pra gente, homens, mulheres, famílias e classes sociais. E tem um estudo com, eu não me lembro agora qual é o período desse estudo, mas era com famílias em que a verba destinada ao vestuário, ela ainda era muito maior numa família com o vestuário masculino, porque afinal o homem, ele saía de casa para trabalhar, então ele tinha uma posição social ali, né, para afirmar, depois com as crianças, porque iam para a escola, e por último para as mulheres, porque as mulheres saíam e elas eram também, a aparência delas tinha uma questão da representatividade do poder da família, né? O vestuário feminino, mesmo depois, ele faz essa mudança por conta disso, essa variação, ela surge um pouco mais porque a mulher acaba virando uma representação do status familiar, do status daquele homem provedor e etc., mas a dela vinha por último num recorte social, porque a mulher saía de casa basicamente aos domingos para ir à igreja, então ela não era tão vista, as crianças
crianças e o marido eram mais vistos, consequentemente a aparência deles importava mais, consequentemente eles gastavam mais com a roupa do que as mulheres no orçamento familiar. Aí, né, mais um argumento pra gente pensar que não é tão feminino assim. Até pouquíssimas décadas nas classes mais abastadas, digamos, esse é um recorte classe média um pouco para baixa, mas se a gente for pensar classe média para cima, e em alguns casos ainda isso acontece, o vestuário da mulher, ela tinha essa questão de refletir, então, o status social do marido. A joia tinha um papel muito importante aqui, inclusive tem uma história bizarra sobre os anéis de noivado, aquelas culturas do anel de noivado com a pedra solitária, etc, etc, existir porque era uma coisa que poderia ser penhorada, então por isso dava-se o anel de noivado. Então a joia tinha um papel principal aqui, essa história da representação do papel social, e a gente pode inclusive pensar que a Chanel, ela começa com chapéu e acessórios e depois ela vai para roupa, vai para perfumaria, vai para outras coisas, né? A criadora, a couturier, acho que é couturier no feminino, um dos nomes mais icônicos e importantes da moda, ela começa por aí. E uma das coisas mais fortes quando a gente pensa em estética da marca dela era justamente uma mistura de joia com bijuteria. Ela começa a vender bijuteria porque bijuteria era uma coisa que as mulheres conseguiam comprar sem precisar pedir permissão para o marido. Porque tem essa história, né? Aqui, quando a Chanel começa ali, década de 20, mais ou menos, o papel da mulher no mercado de trabalho ele ainda estava crescendo, se a gente for falar de novo, aqui é um recorte de classe, porque em classes mais baixas as mulheres sempre trabalharam, mas se a gente for falar de classe média alta, o marido era o provedor. Mas, Érica, quando então que esse gasto ele mudou? Que essa questão da mulher passar a investir mais com a aparência numa família e essas lógicas que a gente ouve até hoje, né? Ah, a mulher gosta de fazer compra, a mulher tem que gostar de fazer compra, que é uma coisa que eu já falei aqui, que tem mulheres que odeiam, e eu, inclusive, vejo na compra uma função. Mesmo que faça parte do meu trabalho fazer esse tipo de pesquisa, shopping para mim não é passeio. Shopping para mim ele tem uma finalidade. Mas quando que isso vira? Então, aqui a gente tem alguns fatores. Além da moda masculina ela ter ficado mais sóbria e a mulher nas classes mais altas acabar mostrando status por meio daquilo que ela vestia, tem um outro ponto também que, principalmente depois das grandes guerras, as mulheres, e aí de novo o recorte de classe, elas começam a entrar mesmo no mercado de trabalho. E aí elas têm mais poder aquisitivo, mais poder de escolha, e quanto mais a mulherada vai alcançando os cargos na história, que antes eram cargos exclusivos dos homens, inclusive, mais isso vai se voltando para o gênero feminino. O que acaba virando o jogo um pouco, porque passa assim, a mulher como essa representação do status da família, mas o homem ainda sendo mais importante, só que ele tendo esse ideal sóbrio e a mulher tendo essa coisa do glamour e etc, etc, etc. Aí entra a mulher no mercado de trabalho e ela tem poder de escolha, ela tem poder aquisitivo porque ela passa a ganhar o próprio dinheiro, então ela pode investir em coisas, seja bijuteria, seja o que quer que dê ali dentro do orçamento dela. Só que, mundo machista, estrutura patriarcal. Conforme as mulheres ocupam o espaço, o ambiente profissional ali, e elas vão subindo na carreira e elas começam a atingir cargos hierárquicos cada vez maiores, porque se você for pensar, tem uma série que eu adorava, embora eu não tenha assistido ela inteira, eu parei em algum momento do meio da série, que retratava muito essa virada, que era aquela série Mad Men, que quando começa a série, tem uma coisa muito, assim, representativa dessa época, que são as meninas indo para a empresa trabalharem como secretárias, porque elas iam trabalhar ali para, quem sabe, conhecer o futuro marido ou naquela empresa ou dentro daquele círculo social que ela ia se inserir por conta daquela profissão. E uma vez que elas conhecessem o marido, elas parariam de trabalhar, o marido viraria o provedor e elas exerceriam o papel da mulher, que é cuidar da família, dos filhos, etc. Só que, década de 60, década de 70... muitas mulheres começaram a falar, foda-se essa merda, não quero.
Eu quero ser advogada, eu quero ser diretora da empresa, eu quero ser dona do meu negócio, eu quero fazer outras coisas. Eventualmente eu posso casar e ter filho, mas eu também quero ocupar esse espaço aqui. Por que que eu não posso? Só que se você fala que você tem que estar sempre alinhada, sempre arrumada e não sei o que lá, então você tem que investir na aparência, porque você já quebrou um código aqui, você não quer ser inadequada. Somos seres sociais, a gente quer pertencer, então vai tentando empurrar e excluir de alguma forma. Então vamos torrar o dinheiro aqui em roupa, em aparência. E aí a moda, ó, mudando na velocidade da luz. Aqui tem vários fatores que contam, porque tem revolução industrial, tem uma série de outras questões que vão contando ao longo dos séculos para que a moda em si vá crescendo e vá sendo fomentada, mas tem esse recorte também de quanto mais a mulher cresce, mais a exigência com a aparência dela cresce também, porque é um jeito de compensar, é uma medida de controle. Olha, você pode exercer a profissão que você quiser, você pode ocupar um cargo no mercado de trabalho com uma hierarquia bacana, sendo casado e tendo filhos ou não, mas, enfim, vai ter um limite. Você não vai ser totalmente dona de si. Você precisa consumir essa roupa, essa maquiagem, essa estética aqui toda, porque senão você vai longe demais. Então, vocês já pararam para pensar no quanto a gente gasta para manter uma aparência que supostamente é a certa? Usar as roupas certas, atualizar o armário de acordo com a moda, em maquiagem, em salão, em unha, etc, etc, etc. Veja, eu sou consultora de imagem, eu não estou falando que a aparência não importa, mas que a gente tem uma pressão muito maior no feminino, que faz com que, mesmo que a mulher ainda em 2021 ganhe potencialmente, aliás, potencialmente menos não, substancialmente menos do que os homens, a gente ainda tem um gasto bizarramente maior para manter a nossa aparência. Vocês já botaram no papel? Porque esse gasto com compras que você pensa assim, é só uma blusinha aqui, é só um negocinho ali, é o gasto para você investir na sua educação, para você crescer na sua carreira, é o gasto para você não depender de homem nenhum ou de relacionamento, porque se você quiser estar num relacionamento, isso tem que ser uma escolha, isso não tem que ser uma coisa do tipo, eu preciso acasalar para sobreviver. Só que se você não consegue se bancar sozinha, se você direciona tudo isso para sustentar aquilo que a Naomi Wolf até cunha como mito da beleza, você não tem tanto poder de escolha assim. Não à toa, nas décadas de 60 e 70, que foi assim uma onda do feminismo muito forte, dos movimentos de liberação, a moda unissex começa aqui muito forte de novo. E ela foi assim, bem esse momento que as mulheres começaram a ocupar esses cargos, a virar e falar, não, pera, eu já tô no mercado de trabalho, mas e se eu não quiser sair do mercado de trabalho para ter uma família e filhos e etc? E se eu quiser continuar no mercado de trabalho? E se eu quiser continuar subindo essa escadinha? E se eu quiser alguma outra coisa da minha vida? Aí, quando a gente olha para a história da moda, a gente vê lá hippies, a gente vê unissex, a gente vê, né, homem usando cabelo longo, mulher usando cabelo curto, calça, bata, essa coisa assim, meio genderless, que hoje, né, a moda ela vai mudando o rótulo para te vender como se fosse algo diferente, mas tá aí, ó, tá aí faz tempo. Chega nesse momento, e aí chega fim da década de 70, década de 80, quando as mulheres começam a, de fato, ocupar em maior quantidade esses cargos mais altos, e o que acontece? Taierzinho, ombreira, e a moda, ela não é cíclica no sentido de sempre voltar para o mesmo lugar, ela faz meio que um espiral, então ela volta, mas não é exatamente da mesma forma, e aí tem essa divisão de gênero, mas tem uma divisão puxando, em alguns aspectos, até para o masculino, que é, por que a mulher usa ombreira na década de 80, principalmente? Porque, tá bom, você quer ocupar esse espaço, mas mulher é o sexo frágil. A mulher é o sexo frágil, então o que o homem tem de forte? Essa região aqui, supostamente, é a região mais forte do corpo masculino, porque quando a gente pensa no homem forte, a gente pensa no homem musculoso, peitoral, bração e etc. E aí, bota ombreira pra ficar à altura
entre aspas, disso. Você tem que ser forte igual. Você pode ocupar esse cargo, mas aí você não pode ser uma mulher ocupando esse cargo. Você tem que trazer algo de supostamente masculino para cá. Vocês percebem como que essa mecânica ela vai funcionando? E por que muitas das relações que a gente tem passam por aí? A moda ela não é feminina, o estilo ele não é uma coisa feminina. Todo mundo tem estilo, todo mundo projeta alguma coisa pela aparência. Somos seres visuais, independentemente de gênero, de sexo biológico, do que quer que seja. Mas isso pende muito mais para o feminino nos últimos anos, porque nós mulheres começamos a ocupar mais espaços. Então a gente precisa pensar muito sobre isso quando a gente reproduz algumas coisas ou quando a gente pensa em algumas coisas, porque também tem uma outra questão que vira e mexe aparece, que é assim, a mulher ela só pode se expressar pela aparência. Tem gente que parte dessa premissa. Só que a coisa ela não é tão simples assim. Já existiu um período na história em que sim, em alguns ambientes, algumas culturas, alguns recortes sociais, a mulher ela de fato não tem poder de expressão, ela não tem lugar de fala. Já foi pior para a maioria, tá longe do ideal, mas não é mais a única coisa na maioria dos contextos. Por exemplo, CPF é uma coisa nova, né? A mulher pôde tirar o CPF dela sem ser o CPF atrelado ao marido ou ao pai pouquíssimas décadas atrás. Então, assim, tá bem longe do ideal se você faz esse recorte. Se você for pensar que tem lugares, se eu não me engano, na França, a mulher só pôde votar na década de 60. Então, assim, tem umas coisas absurdas. Então, não quer dizer que a gente já chegou lá num lugar que a gente tem voz, que a gente tem expressão, que a gente tem autonomia, que a gente tem poder sobre as coisas, sobre a nossa vida principalmente. Mas não é a única forma. A gente já pode ocupar mais espaços. Eu tô aqui falando hoje coisa que se eu tivesse nascido uma ou duas gerações antes, duas talvez, eu não poderia falar. Minha avó, por exemplo, dificilmente conseguiria ter ocupado esse espaço que eu tô aqui. Então, assim, não é mais a nossa única forma. E a questão da expressão pela aparência, ela não é nossa, não é da mulher, ela é de todo mundo. Conta também para o masculino, conta de jeitos diferentes, são contextos diferentes, mas conta para todo mundo. Não é feminino. Deixa eu ver aqui que vocês mandaram uns comentários. Olha a Marina falando, canso de usar camisas do maridão no formato mais blusão. Confesso que ele é bem mais estiloso que eu. Olha lá. Adriele falando, roupa de da minha pergunta, né, do que deixa de usar. Roupa de ginástica. Tem sempre que pensar se a roupa tapa o bumbum ao invés de pensar no conforto da roupa para se movimentar. Essa é uma outra questão. Tem um Reels, eu não lembro se foi TikTok ou Reels, mas se for Reels eu até compartilhei aqui, que era uma menina falando como que eu gostaria de sair pra academia. E ela tá lá com um shorts curto, com um topzinho, com não sei o quê. E aí é tipo, ela chegando na porta, aí ela lembra que ela vive na sociedade porca que a gente vive. E aí ela volta e coloca uma calça de moletom, não sei o quê, como eu tenho que sair na rua. Então, assim, a gente tem todos esses problemas e todos esses recortes para considerar. Então não é como se, não, agora a gente atingiu esse patamar e isso é nosso. Deixa eu ver aqui no YouTube se tinha algum comentário. Ó, a Marina falando, no Japão, a mulher que casa adota o sobrenome do marido por consenso social. No Brasil, isso ainda é muito comum. Eu não adotei o sobrenome do Gustavo, mas eu casei em 2017 e muita gente perguntou em 2017 se eu ia adotar o sobrenome dele. Assim, e tem gente que adota, e ok. Assim, é uma coisa super comum ter essa relação da propriedade. Aí, a gente pode pensar em algumas coisas mais específicas, então. E a questão do rosa e azul? O que é de homem e o que é de mulher, já que tem essa coisa da moda ser cíclica, da moda ter virado mais pro feminino, da gente ter essa... A única vantagem, na verdade, que a gente tem em relação à construção cagada de gênero é que, de fato, hoje, a gente tem mais opções de vestuário para escolher do que os homens. Os homens agora vão ter que, né, trabalhar para expandir de novo o olhar, para voltar a ter tantas variações como a gente tem. Então, eu sou sagitariana otimista, eu consigo ver essa única coisa relativamente positiva aqui, mas tem ainda algumas construções que são muito separadas e que estão, né, de mãos dadas nessa história de como a gente se veste e o que a gente faz. Rosa e azul, que é a maior polêmica. Eu não uso rosa no trabalho porque é uma cor muito delicada e é muito de menina, e eu trabalho num ambiente muito masculino, ou eu não posso usar rosinha, ou eu tenho que usar
usar azul porque é de homem, é de mulher e etc. Gente, deixa eu falar aqui. Vocês lembram que, olha aí, vocês já viram fotos dos seus avós, dos seus bisavós, talvez dos seus pais quando eles eram crianças? Que geral era vestidinho branco até determinada idade? Isso é uma coisa muito recente, porque branco era cor para criança, até porque branco você pode alvejar, suja mais fácil, mas você pode alvejar. E aí, porque você pode alvejar, é mais fácil de você tirar a mancha e lavar do que se fosse uma coisa colorida que desbotaria neste processo de tentar limpar o negócio. Vestidinho por uma questão prática de movimento, de trocar fralda e não sei o quê. Isso vem muito de construção do mercado, tem uma série de teorias até bastante controversas que falam por que houve essa separação, mas mesmo antes de virar um consenso assim maior de rosa ser coisa de menina e azul ser coisa de menino, tinha uma variação louca entre as interpretações do que era de menino e menina, inclusive sendo o rosa para meninos e o azul para meninas. Porque o azul é uma cor que é mais calma, uma cor mais serena, uma cor mais delicada, mais suave. É a cor de Maria. Maria, mãe de Jesus, é retratada com um mantinho azul. E aí, culturalmente, se a gente for pensar em sociedades, né, que em algum momento passaram por essa premissa principalmente, rosa foi sendo associado com feminilidade, não com masculinidade. E o vermelho, que é uma cor com mais energia, que choca um pouco mais, era a cor masculina. O rosa é um vermelho que ganhou o branquinho. É da família do vermelho. E aí isso foi variando. Inclusive, tem um vídeo maravilhoso, que é um dos vídeos assim mais completos sobre esse assunto. Eu esqueci o nome do canal agora. Putz, eu não vou lembrar. É Origins... Eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar depois eu coloco na descrição aqui desse vídeo, que a menina traça esse panorama e é o vídeo assim mais bem embasado, porque tem vários vídeos, mas essa menina, ela traça bastante isso, ela fala dessas questões e ela fala de um estudo que, se eu não me engano, foi a revista Times que fez, meio que mapeando o que cada marca usava para falar que era coisa de menino e coisa de menino, quem usava azul, quem usava vermelho, e era quase meio a meio ali a contagem, ninguém entrava num consenso. E aí tem essa história desses significados serem muito controversos, e aí reza a lenda, se eu não me engano, nesse vídeo ela fala sobre isso, que só se firmou o rosa e o azul para menina e para menino lá para a década de 80, a década de 90, porque ultrassonografia se desenvolveu a ponto de você conseguir identificar se o bebê era mulher ou homem. E aí o marketing cai matando, né? Agora você já sabe o sexo. Então, vamos planejar o quarto dessa criança. É um quarto de menina ou é um quarto de menino. E os brinquedos e as separações absurdas que a gente vê até hoje. Só por isso. Mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Porque sim, existem coisas que a gente costuma associar com algumas cores, só que essas associações, se elas são positivas ou negativas, isso vai mudar muito de acordo com a cultura, assim como linhas, assim como texturas e etc. Então, muda de acordo com o contexto, muda de acordo com a cultura em que aquilo está inserido. Então, em algum lugar, uma cor pode ser boa, em outro lugar, aquela cor pode ser, sei lá, uma cor de luto ou alguma outra cor negativa. A energia da cor, energia, assim, né, um jeito mais abstrato da gente falar que tem uma relação ali que a gente vai ter. A forma como a gente reage, ela pode ser muito similar, mas o contexto, o que qualifica aquilo como bom ou ruim é a cultura, é o momento, é uma série de coisas sobre as quais a gente não tem controle. Por isso que é importante você conhecer o contexto, porque essas coisas elas vão mudando. E aí, se em algum momento, por exemplo, a mulher era forte e as coisas associadas à força eram, enfim, determinados elementos, aquilo vai ser visto como positivo. As coisas relacionadas ao feminino. Se o masculino é o forte, tudo aquilo que é associado ao masculino vai ser visto como positivo. Os elementos em si são construções. Por isso que eu sempre falo que tudo depende. Depende de quem você é, depende do contexto que você está inserida, depende da encrenca que você vai comprar, de para qual encrenca você vai abaixar a cabeça, porque, né,
é o que eu sempre falo aqui, gente, cada um sabe onde seu calo aperta. Tem coisa que eu falo, meu Deus, que bosta isso, mas eu não consigo. Eu abaixo a cabeça e sigo aquele negócio ainda, porque ainda não me libertei disso o suficiente. Ou eu acho que, beleza, não é tão relevante pra mim, vou usar, ou eu gosto daquilo. Mas a gente tem que entender os contextos das coisas. Lá vem a porrada. Gente, esse assunto é respirar fundo e se preparar psicologicamente. Criar nomes para lançar as mesmas coisas. White leg não é pantalona? Hoje essa live com a história da emancipação da mulher era pra mim perfeita. Que bom, Aline. Infelizmente ainda estamos longe de ocupar esse lugar na lateralidade. Gente, sim, a gente ainda tá muito longe. O que me ajuda, porque eu fico putaça toda vez que eu vou ver alguma coisa relacionada a esse assunto, é respirar fundo e pensar que hoje eu tô aqui falando porque alguém comprou a encrenca antes. Então, pra honrar essas pessoas, eu compro outras encrencas para quem vem depois tenha menos encrencas para comprar, mas é difícil, é puxado. Olha a Patrícia falando, meu marido adotou meu sobrenome, é tão raro de ver que todo mundo acha que eu que adotei o dele, quando eu conto todos ficam chocados, nos casamos em 2010. Gente, isso é muito raro, acho que eu não conheço ninguém assim, num círculo mais próximo que aconteceu isso. A maioria das pessoas ou adotaram do marido ou não adotaram. A Juliana falando, eu vi um vídeo que infelizmente uma menina com 5 anos já começa a ser podada, a nossa educação já separa as profissionais, as meninas já começam a dizer não para coisas que são masculinas. Sim, tem muitos vídeos sobre criação infantil, de que tipo de brinquedo você dá para criança, tem estudo com isso, tem uma série de coisas. Já começa nessa história da separação, né, das tarefas, tipo, a cozinha rosa para a menina, o estojinho do não sei o que de ciência para o menino azul. Então, é uma coisa que vem desde cedo. Assim como outras opressões. Essa questão aí de, você tem que estar bem arrumada, você tem que se maquiar, você tem que cuidar da aparência, etc, etc. Isso vem desde cedo. É cada vez menor o número da idade que as meninas começam a se preocupar com o peso, por exemplo. Já tem estudo falando de criança de 4 anos preocupada porque tá gorda. Vocês têm noção do absurdo que é isso? Tem noção. Então, assim, a gente tem chão. Já foi pior, mas a gente tem chão ainda. Ainda não é o ideal. A gente escolhe as guerras, não dá pra lutar todas. Total, não dá pra lutar todas, gente. Tem que ver onde o calo aperta. Pelo amor de Deus, salve essa aula. Preciso reassistir mais umas 1000 vezes. Carol, você que tá na Ceci, assiste a aula de estilo e gênero que tem lá, que eu falo, inclusive, da aplicação disso na nossa profissão, mas para quem não é consultora e tem interesse em rever isso aqui, a gente vai tirar a live do ar quando ela acabar, em algum momento ela volta pro canal também. Bom, aí temos outra polêmica. Calça de homem e saia de mulher? Não, saia feminina. Não posso usar saia no trabalho porque só tem homem. Calça que é masculina. Se eu ocupo um cargo de poder, ou se eu desejo, ou se eu trabalho no ambiente masculino, eu tenho que abrir mão da minha vontade de usar saias e vestidos. Isso é de homem ou é de mulher? Essa é outra construção social relativamente recente. Porque por séculos, homens usavam saias, eles usavam coisas que eram similares aos vestidos. Na Pérsia Antiga já tinha um tipo de calça feminina. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu respeito o trabalho da Chanel como criadora, eu acho que ela é um ícone, que ela é uma referência, que ela tem que ser valorizada, principalmente por todo o contexto, né, do que ela conseguiu construir muito antes das mulheres em maior escala conseguirem ocupar espaços no mercado de trabalho, etc. Mas gostaria de deixar gravado aqui que a Chanel não inventou a calça feminina. Ela, numa onda, não tem uma peça de roupa que uma pessoa inventou e aquilo deu certo, tá, gente? Não dá para atribuir isso. Moda é um contexto e dentro do contexto certo, algumas ideias, quando elas são expostas ou são mais difundidas, elas podem ser abraçadas, mas tem que ser no contexto certo. Então, a Chanel vem bem dessa virada que a mulher começa a ocupar o mercado de trabalho, a história da calça vem ali até no período entre guerras, pós-guerra e tudo, e aí ela começa com essa história de usar a calça, aí tem a lenda lá que ela pegou a roupa do namorado da época e vestiu, e aí porque era Chanel, todo mundo quis fazer igual e bibibibobobó. Porém, na França, séculos antes, 1 ou 2 séculos antes, sou péssima com datas, desculpem por isso, mas ela... Na França tinha uma lei suntuária
que proibia as mulheres de usarem calças. Se existia uma legislação proibindo a mulher de usar, é porque alguém tentou, e é porque existia. Então, não foi a Chanel. Inclusive, tinha mulher que tentava usar, até por questões práticas, as que trabalhavam, que tinham uma necessidade de mobilidade, etc, etc, e elas eram apedrejadas. Então, assim, não dá para colocar na conta da Chanel, porque é o que eu falo, é honrar quem veio antes e foi lá e comprou a encrenca toda e se ferrou lindamente, até que chegasse lá bonita. E depois o Yves Saint Laurent falar que ele e a calça feminina. Gente, não é assim. Vamos parar com essa romantização, porque isso é desonrar um monte de mulheres que se lascaram para que hoje eu, por exemplo, pudesse estar de calça. Então, importante a gente pensar nisso. Mas, numa medida um pouco maior, essa diferenciação sexual, diferenciação de gênero, ela acontece na Renascença. É só nessa época que começa a ter uma separação de vestido ser destinado à mulher e ter essa questão cultural, essa mudança, né, do vestido de acordo com a moda, etc, etc. Porque a moda também, nessa sequência que a gente conhece, nesse período tão curto, isso é uma construção muito mais recente. Então, é importante a gente pensar nisso. Aí tem umas questões, que eu até recebi essa quando eu fiz a live sobre lookinhos para sensualizar, que foi um vestido intencional de umas 2 semanas atrás, que eu recebi uma mensagem falando: putz, eu pensei no que você falou na live e eu gosto desses elementos que são associados com sensualidade. Porém, sou feminista. E agora? E agora eu te faço uma pergunta. Se os homens ainda usassem renda, se eles usassem transparência, que até existe isso na moda masculina, mas a gente sabe que, né, amplamente não é o mais associado, mas se amplamente fosse, renda fosse coisa de homem, transparência fosse coisa de homem, decote fosse coisa de homem ou qualquer outro desses elementos, você usaria? Você percebe? Porque, primeiro ponto, e isso a gente falou até nesse vestido intencional. Gente, somos seres sexuais. Se você tá aqui, é porque rolou algo antes para que você existisse. Então não existe também essa história de que não pode, tem que abrir mão e não sei o que lá. Em alguma medida vai ter. A questão é quando a gente é só condicionada a um corpo, ou é relegado a não, isso aqui é feminino porque é sensual e a mulher tem que ser assim e bibi, bobobó. Então não dá para colocar isso, eu sou feminista, logo eu não posso usar isso porque eu luto contra essas construções. Você tem que entender o que é a construção, você tem que filtrar o que faz sentido para você ou não, mas não dá também para você abandonar o seu estilo por conta disso. E sim, o nosso estilo, ele parte também dessas construções sociais em alguma medida, mas porque nós somos seres socialmente constituídos. Ninguém é uma ilha, todo o nosso entorno nos constitui, somos indivíduos dentro de algo maior. Então, sim, um monte dessas construções bizarras de gênero impactaram naquele estilo nosso que não vai mudar, mas a nossa relação com esse estilo, isso sim pode ser mutável e mediar as nossas escolhas. Mas não dá também para você virar e falar, não, porque eu comprei esse negócio aqui, eu vou me afastar do que faz sentido para mim. Tá, mas se você não usar isso, você vai usar o quê? Exatamente. Porque aí também tem aquelas imagens, né? Essa é a mulher livre, porque é a mulher que usa burca. E essa é uma mulher livre, a mulher que tá de biquíni. Gente, nenhuma das duas é uma mulher livre. Então essa não é uma discussão tão relevante. O negócio que a gente tem que considerar mais aqui é por que cada um escolheu, né, cada um desses caminhos. Foi partindo de uma reflexão do que faz sentido e do que acolher e de quem encrenca ia comprar ou não. Foi simplesmente algo que, não, tá aqui, use e sem reflexão. Que é isso que a gente pensa quando a gente fala sobre o nosso estilo. Por que você tá vestindo o que você veste? O que media suas escolhas? É uma coisa que você parou para pensar sobre e você teve autonomia para entender, beleza, eu vou até aqui ou não? Porque aí que essas construções de use essa roupa que tá na moda, faça essa cirurgia plástica. Domingo eu compartilhei o post de uma psicóloga falando de um diretor, acho que diretor de arte da Playboy, alguma coisa assim, que numa live tava contando de como eles colavam os lábios, né, das partes das mulheres na revista, porque esteticamente, para as coisas não ficarem aparecendo, porque até a vulva tem um jeito certo de ser, assim, nunca tá certo, percebe? Então, assim, a questão é, o que a gente vai fazer em relação a isso? Só que porque isso existe, você vai completamente contra? Como que você vai filtrar? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Por que eu estou fazendo essa escolha?
E por que eu deixaria de fazer essa escolha? Se eu não fizesse essa escolha, que escolha eu faria? Porque aí, o que acontece muito é, eu tenho esse estilo aqui e ele é muito feminino, entre aspas, mas eu não quero, então eu vou vestir outras coisas. Mas o oposto disso seria o masculino, e aí você tá falando que o feminino é ruim de todo jeito, porque aquilo que é associado ao feminino não pode, porque ele é ruim. Então, mais do que pensar do que é de mulher ou homem se você é feminista, é o que é seu, porque o feminismo ele é sobre isso. Ele é sobre você poder fazer as suas escolhas independentemente do seu gênero. Faz sentido? Ó, Fabiana falando, eu tinha tanto essa questão, ficava na dúvida se usar um determinado tipo de roupa chocava com o meu discurso feminista. E você vê como o negócio, assim, ele é tão enraizado que a gente entra em conflito com aquelas coisas que a gente gosta, acha que aquilo entra em conflito com o nosso discurso feminista, mas aquilo é associado ao feminino. E aí, de alguma forma, a gente acaba diminuindo isso também. E a gente deixa de fazer a nossa escolha por conta disso. Então, assim, já começa que não existe um tipo de feminismo. O feminismo, por si só, é um movimento constituído de mulheres, indivíduos. E aí tem mulheres biologicamente falando, tem mulheres por identificação de gênero, só daqui você tem camadas e mais camadas. Você tem uma série de coisas para pensar. Não existe um feminismo. Qual é o seu? O que conta mais no seu? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Aí tem um outro ponto que são as mulheres que cresceram até por mães que tendiam mais ao feminismo, de não, mulher tem que ser independente, tem que sair dessa estrutura e etc., que a mulher tem que estudar, não tem que se ocupar com aparência, não tem que ser bibelozinho ou qualquer outra coisa assim. E aí, você nunca olha pro estilo. Eu já atendi várias mulheres que nunca olharam pro estilo porque cresceram com uma referência que falava, você tem que batalhar por aquilo que você quer, você pode ocupar seu espaço, você não é a sua aparência, e você não é a sua aparência. Porém, você tem uma aparência, e a sua aparência, assim como a aparência de outras pessoas, ela interfere na forma como você se relaciona e transita pelo mundo. Aquela história de eu não julgo ninguém pela aparência é mentira. Todo mundo julga o tempo inteiro. A questão é se você pensa pelo que você está julgando essa pessoa. Porque a gente tende a fazer comentários positivos sobre aquelas pessoas com as quais a gente se identifica de alguma forma e comentários negativos sobre pessoas com as quais a gente não se identifica. E aí você fala, eu não ligo para a aparência, isso é futilidade ou todas aquelas coisas que foram associadas com o feminino. E aí você olha para aquilo e pensa, putz, essa pessoa aqui não é bacana, porque ela é só isso. Mas você tá julgando. Você ouve, e isso não é a culpa de quem te falou isso, também é uma construção, né, que vai muito além, que não pode, porque você não pode julgar as pessoas pela aparência, então você não tem que se preocupar mais com a sua aparência. Mas todo mundo julga. Então a gente também tá julgando o outro quando fala ele só se preocupa com isso, ou ele tá se preocupando só com isso, ou enfim, percebem? Então, a gente precisa, de novo, refletir aqui. Você vai julgar, você vai ser julgada. A questão é por quem, a quem, da onde parte esse julgamento e o que é importante para você nessa reflexão. De novo, ter consciência da estrutura para fazer a escolha que faz sentido para você. Porque você deixar algo seu, inclusive, de lado, porque às vezes você deixa de usar um negócio que tem a ver com você, porque você associou aquilo com futilidade, com uma coisa que você não tinha, com a qual você não tinha que se preocupar e etc., você está se varrendo para baixo do tapete por conta de uma construção maior. A questão maior é, você não tem que ser escrava da sua aparência, você não tem que ser escrava da moda. Você tem que entender o que funciona para você e filtrar ali, para não chegar naquela história que eu falei no começo dessa live, de quando a mulher tem o poder aquisitivo, ela começa a comprar, a coisa extrapola, porque, se ela comprar, ela não vai poder investir em outras coisas, ela vai continuar dependente. Então é sempre uma balancinha ali que a gente tá, uma coisa que a gente tá tentando equilibrar. Por fim, porque eu sei que essa não foi das lives mais leves, antes de eu abrir para mais perguntas e comentários aqui que vocês já podem até ir colocando para mim, olhar para as nossas construções de gênero e para a forma como a gente se relaciona com a nossa aparência, com aquilo que é feminino, com aquilo que não é, com o que a gente usa ou que a gente deixa de usar, e batalhar para se livrar disso ou para pelo menos ampliar as nossas possibilidades de vestir, também passa por olhar os preconceitos que a gente também tem em relação ao masculino, que é o masculino em relação ao feminino, na verdade. Porque são coisas que a gente reproduz, mesmo sem perceber. Por exemplo, uma mulher que usa algo que é muito sensual, ela é vulgar. O homem não tem essa construção de vulgaridade. A gente pode falar ridículo. Mas por que ele é ridículo? Porque ele tá fazendo um negócio que
recentemente, numa história recente, né, foi socialmente construído, culturalmente construído, que essa questão do corpo exposto, etc, etc, a renda, a transparência, eram coisas femininas. E se é feminina, é inferior e é vulgar. Então o homem é ridículo e a mulher tá errada. Então, você percebe? Por que ele é ridículo, ele não é vulgar? Porque ele tá fazendo algo feminino. Ou quando a gente pensa, por exemplo, não, homem tem que se vestir de determinada forma, porque se usar tal coisa vai ficar afeminado, independente de ser hétero ou gay. E por quê? Qual é o problema de ficar afeminado? Mas a gente também aprendeu a olhar para essa forma, dessa forma, para a aparência do homem desse jeito também. E a gente não percebe isso, que a gente tá diminuindo o nosso, quando a gente fala que o homem tem que ser de tal jeito, porque senão ele é feminino e o feminino é ruim. Então olhar para, né, como a gente se relaciona, passa muito por aqui também. Vocês já pararam pra olhar isso? Esses dias, eu não lembro que perfil do Insta que eu sigo, soltou alguma coisa do tipo, tá, você fala da masculinidade tóxica, mas você tá preparada pra um homem que desconstruiu isso em si mesmo? Que tá em contato com os próprios sentimentos, que, né, não compra essa ideia do machão? E tinha vários comentários de mulheres falando, essa doeu, porque eu não tô. Então a gente tem que pensar nisso. Outro dia, por exemplo, eu tive uma conversa com uma pessoa queridíssima sobre o uso das peças sensuais no trabalho, inclusive nessa caixa do Insta vieram várias mensagens do tipo, eu não uso saia curta no trabalho porque tem homem, eu não uso não sei o que porque vai ficar sensual, eu usava tal coisa em tal lugar e falaram que eu queria crescer na empresa, eu parei de usar tal coisa por conta de não sei o que. Então, assim, várias histórias desse tipo. E aí, essa pessoa até estava me falando outro dia sobre uma pessoa que usava, uma mulher que usava peças sensuais, causou problemas no trabalho por conta dessa peça sensual. E a culpa, mesmo que a gente não tenha essa intenção conscientemente, que a gente não pare para refletir sobre isso, ela é socialmente construída para recair sobre as mulheres. Se a gente for falar, por exemplo, de assédio sexual, é sempre a mulher que tá pedindo. Eu não sei se ainda existe, tinha um Tumblr muito bom que falava sobre, eram fotos de mulheres, o que elas estavam vestindo quando elas foram assediadas ou até violentadas. E assim, calça de moletom largão, um monte de coisas. Eu tenho uma conhecida, por exemplo, que uma vez ela fez um experimento de sair por São Paulo de burca, só os olhinhos de fora, e ela levou cantada. Então, assim, não tem a ver com a roupa. Inclusive, quem me acompanha há mais tempo já me viu falando sobre isso outras vezes. Tem um texto que tá no meu site, que ele também, essa ideia, ela passa dentro do livro do Liberte Seu Estilo, que não tem nada a ver essa história de que a mulher tá pedindo por conta da roupa. Isso é construção, que recai sobre as mulheres. O que me leva até a um outro papo, que talvez ele vire estilo livre em algum momento, mas eu também tenho que me preparar psicologicamente para fazê-lo, que é sobre estilo, sensualidade, erotismo e vulgaridade. Me diz se vocês têm interesse nessa live, que se vocês tiverem interesse, eu faço um trabalho mental aqui para cutucar essa treta. Porque é a típica live que quando eu vou preparar, que quando eu vou pensar, eu tenho que fazer um preparo mental, não é um preparo do tipo de organizar o conhecimento. Eu vou querer comprar essa encrenca porque eu passo raiva pensando no que tenho que falar, o que é importante, quais são as reflexões e etc. Então coloca aqui nos comentários se você tem interesse nisso. E bom, é isso, a gente tem que pensar nessas questões todas aqui. E, em síntese, então, a resposta para a pergunta que pauta esse estilo livre de hoje é: estilo não é uma coisa de menininha, estilo não é uma coisa de mulher necessariamente, estilo é uma coisa de todo mundo. Só que, para olhar para o nosso estilo, para escolher de acordo com o nosso estilo, a gente tem que entender o que pauta isso, o que a gente vai abraçar dessa treta, o que a gente vai contra e vai falar, não, aqui não cola. O que você vai lutar para trabalhar essa questão no seu armário, porque sem olhar para isso não rola. Já quero, sim, temos interesse, só as treteiras. Deixa eu ver aqui. Até dizer não para uma escolha tem a ver com a nossa cultura. A Juliana tá falando aqui sobre tudo que vivemos e acreditamos, totalmente. A Audrey tá falando, na família do meu pai tem preferência por filhas, não sei o que acontece. Normalmente os homens preferem filhos meninos. Olha, não sei se normalmente não, mas curioso isso acontecer. Denise falando que amor, concorda em gênero do primeiro grau, que bom. Não é um buraco mais embaixo, é um poço. Enquanto não mudar o pensamento, nada acontece. Gente, é um poço. Realmente, essa é a palavra. É um buraco negro, na verdade. A gente nunca sabe o que vai sair. Porém, se não olhar para ele, nada acontece feijoada. Bora tretar. Muito bem, gente. Acho que polemizei o suficiente por hoje.
Muito obrigada por estarem aqui me ouvindo, problematizando junto comigo. A gente se vê no sábado, no próximo Vestir Intencional, às 8h30 da manhã, do horário de Brasília. E vai se falando nos stories, na caixinha, no feed, enfim. Um beijo para vocês e até!